Bom, boa noite a todos. Hoje, na medicina da era digital, a gente tem o prazer de receber três médicos. Eu vou falar o currículo de cada um. Então, primeiramente, o doutor Evaldo Trajano. Ele é presidente da Sociedade Brasileira de Ultrassonografia Regional do Distrito Federal. Ele é diretor de defesa profissional da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia do Distrito Federal, membro da Academia Latino-Americana de Ultrassonografia, diretor científico da Nexus, Núcleo de Excelência em Ultrassonografia, coordenador do setor de medicina materno-fetal da Maternidade Brasília, Redinho. Dr. Fabrício Costa é professor livre-docente do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, chefe do Serviço de Ultrassonografia em Ginecologia e Obstetrícia do Hospital das Clínicas da USP de Ribeirão Preto, presidente da Comissão Nacional de Especialização de Ultrassonografia em Ginecologia e Obstetrícia da Federação Brasileira de Gineco-Obstetrícia e membro do Board da International Society of Ultrasound in Obstetric and Gynecology. E quem vai apresentar e fazer a moderação é o Dr. Heron Júnior. Ele é responsável pelo setor de medicina fetal da DASA, do Rio de Janeiro, especialista em ginecologia e obstetrícia da Federação Brasileira de Gineco-Obstetrícia, especialista de sonografia da Federação Brasileira de Gineco-Obstetrícia. Ele tem mestrado em obstetrícia pela UFRJ, doutorado em radiologia pela UFRJ. Ele é membro titular da Academia Brasileira de Ultrassonografia, membro titular da Academia Latino-Americana de Ultrassonografia, médico assistente estrangeiro da Universidade de Paris, Paris 5, e professor visitante do Children's Hospital of Philadelphia. Então, tenho um imenso prazer de passar a bola para o Heron, para fazer a apresentação, agradecer a presença de todos, em especial do Heron, do Evaldo e do Fabrício. Muito obrigado. Obrigado, Leonardo. Bom, é um prazer muito grande estar com vocês. Eu queria agradecer de antemão aí a presença do Evaldo, do Fabrício, né? Evaldo e Fabrício, além de grandes amigos, vão debater comigo hoje e nós vamos falar um pouco da imagem em medicina fetal. E eu vou compartilhar aqui a tela. A ideia nossa hoje é mostrar um pouco dos avanços daquilo que a gente faz em pesquisa aqui no Rio de Janeiro. Muito disso que vocês vão ver hoje, alguns até já conhecem um pouco. Vocês já estão vendo minha tela, então, né? Já. Ok, não. Muito que vocês vão ver hoje é o resultado de um trabalho já de 12 anos, junto com o Jorge Lopes. O Jorge é o chefe do design na PUC, do laboratório Next. Isso foi início, quando eu conheci o Jorge, há 12 anos atrás, isso foi uma parceria inicialmente da clínica, da CDPI, que hoje é DASA, junto com o Instituto Nacional de Tecnologia. Então, isso foi uma parceria que gerou muitos frutos e, logo em seguida, essa parceria também se estendeu para a PUC, né? E hoje a gente está muito feliz com isso tudo, porque toda essa parceria está resultando num laboratório que está em construção e um laboratório focado em biodesign, né? Então, eu fico muito feliz dessa parte que começou com a medicina fetal, a gente aproveitando toda essa nossa curva de aprendizado e estendendo para a área médica. Então, hoje nós vamos focar mais na medicina fetal. Então, imagina... deixa eu só puxar aqui. Imagina vocês, as pessoas que trabalham com ultrassom há muito tempo, né? Aqueles exames de primeiro trimestre, que pouco a gente via no primeiro trimestre. Imagina que hoje a gente, cada vez mais na ultrassonografia, vai trazendo nosso diagnóstico para o primeiro trimestre da gestação. E a grande importância disso é que hoje os aparelhos de ultrassonografia eles geram imagens volumétricas e que essas imagens elas podem extrapolar a ultrassonografia
e, por exemplo, para outros aparelhos que nós temos, como celular, tablet, computador e etc. Então, a entrada de um exame como esse aqui, em que eu tenho uma imagem volumétrica com informação de todos os eixos, essa imagem pode resultar nisso aqui, né? Em que eu posso literalmente navegar entre os ventrículos do feto, né? Ou seja, isso passa a ser um avanço muito grande na questão de uma discussão multidisciplinar, e a partir das imagens de ultrassonografia, isso fica possível cada vez mais rápido. Então, vocês veem que antes, no ultrassom, a gente via, por exemplo, uma alça dilatada, né? E aqui a gente tem uma atresia jejunal. Imagina que agora a gente pode reconstruir essa alça, a gente pode navegar no interior dessa alça e avaliar, inclusive, a parede da alça, né? E tudo isso a partir daquela informação que vem da ultrassonografia. As imagens em 2D, que são posteriormente geradas em 3D. Então, vocês veem esse exemplo aqui de uma doença de Caroli, né? Vocês veem aqui as lojas renais aumentadas de volume, e essa reconstrução que vocês veem aqui é uma reconstrução da árvore biliar dilatada, né? Então, um diagnóstico precoce com uma avaliação de prognóstico da doença de Caroli. E, além disso, se eu quero avançar um pouco mais na avaliação da minha imagem, eu posso recorrer a um segundo método dentro da medicina fetal, que é a ressonância magnética, que é um método que vem ocupando um espaço muito bom, principalmente no terceiro trimestre da gestação. E o porquê disso? Porque, muitas vezes, a imagem da ultrassonografia ela pode apresentar uma dificuldade mais para o final da gestação, e a ressonância poderia ocupar essa lacuna. Então, a ressonância também ela me oferece imagens volumétricas de excelente qualidade e com uma leve vantagem sobre a ultrassonografia, porque ela passa a mostrar o feto como um todo, seja qual for a idade gestacional. Ou seja, eu posso ter um feto, por exemplo, de 37 semanas, e naquele momento eu vou conseguir uma reconstrução 3D dele como um todo e de todo o conteúdo uterino, envolvendo placenta, cordão e etc. Então, a ressonância ela passa a ser uma grande aliada à ultrassonografia nessas imagens fetais. Então, vocês veem que, muitas vezes, no final da gestação, eu tenho sequências apropriadas na ressonância magnética que auxiliam muito. Olha quanta malformação associada eu vejo nessa imagem. Vocês veem dilatação ventricular, aumento da fossa posterior, um cisto na fossa posterior, uma ruptura aqui do manto cortical, cisto interhemisférico, alteração de migração neuronal aqui. Aqui vocês veem uma área de sangramento para dentro do ventrículo. Aqui, numa sequência de difusão, uma tractografia, eu vejo a não conexão, o não cruzamento das fibras mielinizadas já, ou seja, eu mostro aqui uma ausência do corpo caloso, uma genesia de corpo caloso e uma reconstrução 3D mostrando um caso de uma malformação de Arnold-Chiari do tipo 2. Então, vocês veem que eu posso aliar, exemplo, a ultrassonografia e ressonância e gerar imagens que podem nos ajudar no diagnóstico. A imagem aqui na ultrassonografia, nesse caso de Zika, mesmo pela via transvaginal, vocês veem que eu tenho uma dificuldade pelo desabamento dos ossos parietais, que vocês podem ver aqui nessa reconstrução 3D aqui, e isso pode ser aliviado, melhorado essa imagem com a ressonância magnética. E quando eu mostro para vocês essas reconstruções 3D com impressão 3D, eu mostro para vocês que, a partir dessas imagens de ultrassom ou ressonância magnética, eu posso somar outras tecnologias que caminham junto na área médica e nas áreas de conhecimento em geral. Então, vocês veem aqui agora, nós estamos somando o quê? Impressão 3D nas nossas imagens médicas, nas nossas imagens em medicina fetal.
Então, vocês veem que nos outros domínios da medicina, nas outras especialidades, as imagens 3D e reconstruções, impressões 3D já são largamente utilizadas, seja na medicina, na odontologia, sem falar os outros ramos do conhecimento, né? Então, vocês veem aqui um exemplo, por exemplo, de um caso que a gente já via desde intraútero e agora e depois no pós-natal, isso é uma crâniosinostose. E essa reconstrução 3D dessa crâniosinostose, e com a impressão 3D, ela serviu para um planejamento cirúrgico. Ela serviu para mostrar os planos de corte que o neuro iria fazer nessa criança. E, além disso, outras áreas dentro de especialidades, como vocês podem ver na área de ortopedia, que hoje é largamente utilizada nos planejamentos cirúrgicos ortopédicos, as impressões 3D. Quando a gente fala de impressão 3D, a gente fala, na verdade, da manufatura aditiva. Isso nada mais é do que o que a gente conhece como médico, impressão 3D. É isso que vocês estão vendo aqui. A impressão 3D ela é uma tecnologia que ela vai a partir do zero adicionando material. Por isso que chama manufatura aditiva. E adicionando material, eu vou reconstruir aquele arquivo que veio na nossa área da medicina fetal, da ultrassonografia ou ressonância, ou até mesmo da fusão de imagem entre os dois, e que eu vou mostrar para vocês mais à frente. Quando vocês olham na indústria em geral, na indústria 5.0, quais as vantagens da manufatura aditiva? Vocês têm inúmeras vantagens, e eu pegaria uma delas, que é essa possibilidade da complexidade, porque ela permite a criação de peças geométricas com geometrias complexas. E é exatamente isso que a gente precisa dentro da nossa área da medicina fetal. O feto tem geometria complexa. O conteúdo uterino ele tem uma geometria complexa. Então, esse tipo de tecnologia, ela, sem dúvida nenhuma, vai ocupar um espaço muito importante nessa área. E como é que isso acontece? Nós vamos modelar essas imagens quadro a quadro, seja as imagens de ultrassom ou ressonância magnética, ou seja, aquele corte que eu tenho aqui, em que eu vou ter uma sucessão de cortes aqui, eles vão ser segmentados, reagrupados, e eu tenho aqui uma imagem fiel construída do feto a partir dessas imagens aqui. Ou seja, eu vou gerar imagens isotrópicas, imagens com informação volumétrica, eu vou somar esses planos e vou ter essas imagens reconstruídas posteriormente. E, a partir daí, nós podemos ter a impressão do feto ou dos fetos, como vocês estão vendo aí, ou de todo o conteúdo uterino. O avanço da tecnologia foi tão grande nesses últimos anos que aí a engenharia entrou junto na pesquisa disso tudo, que já existem hoje a possibilidade de você exportar essas imagens prontas para impressão 3D. E isso já tem aparelhos de ultrassom para isso. Nós temos até a felicidade de ter participado da execução desses projetos. Então, hoje, vocês têm a extensão STL que pode jogar direto para impressão 3D. Ou seja, aquele tempo todo que a gente demorava segmentando um embrião ou segmentando um feto, hoje o próprio aparelho ele já deixa isso tudo pronto para vocês. E, a partir daí, a gente pode escolher as tecnologias que vão ser usadas, né? Tecnologias de impressão, ou seja, a gente pode usar modelagem com deposição fundida, eu vou mostrar mais na frente para vocês, estereolitografia e tudo mais, né? Então, são diversas tecnologias que podem ser usadas na nossa área. Aqui vocês estão vendo uma tecnologia que chama FDM, que é uma deposição de material aquecido, né? um plástico, um ABS. Aqui, na verdade, vocês não estão vendo um feto ser impresso, mas isso é para mostrar para vocês a amplitude de possibilidades que a gente tem
dentro de um laboratório. Então, esse é dentro do nosso laboratório, impressoras aqui que são dedicadas ao trabalho na área médica, e aqui nós paramos nesse momento de Covid, imprimindo aqui face shields para doação. A mesma tecnologia ela foi usada também na impressão aqui, como vocês podem ver, de laringoscópios, né? Ou seja, nós temos a possibilidade de impressão de peças complexas e a possibilidade de baixar o custo dessas peças com a impressão a 3D. E essa mesma tecnologia ela se apresenta também na impressão do feto, né? Então, aqui vocês estão vendo um feto em torno de 32 semanas sendo impresso com a deposição de um material fundido, e aí um material parecido do tipo ABS. Nós temos outro tipo de tecnologia, que é SLA, né? Essa, na verdade, você tem uma resina, um material que ele é solidificado com a luz ultravioleta, né? Então, vocês veem aqui o feto ficando pronto e depois ele sendo reconstruído. Esse feto ele foi preparado para um documentário, por isso que ele foi pintado. Mas o que é importante aqui é que a geometria desse feto é exatamente fiel àquilo que foi visto no exame de ressonância magnética. Ou seja, é um boneco não construído por um artista, mas um boneco que, na verdade, veio a partir de uma informação matemática, de um arquivo de uma ressonância magnética de um feto de 37 para 38 semanas. E esse mesmo tipo de tecnologia poderia ser usado, e pode ser usado agora, por exemplo, nessa época de Covid, na fabricação de suave também para diagnóstico. Então, isso, na verdade, o que eu queria mostrar para vocês é que quando a gente fala de um laboratório de impressão 3D, hoje nós estamos focados muito na área de medicina fetal, e agora alargando também para a área da medicina no geral, mas não só na reconstrução das imagens médicas, mas nós podemos estender esse laboratório na produção e no design de materiais que podem ser usados numa intervenção médica. Ou seja, imagina dentro da área de medicina fetal, um campo que está crescendo muito é a cirurgia fetal. Imagina que hoje nós podemos usar também esse tipo de tecnologia, esse laboratório com esse perfil para fazermos peças, para fazermos material mais dedicados à intervenção intraútero. Aqui um outro exemplo de tecnologia Polijet, combinando materiais, né? São tecnologias mais caras, né? Em que a gente consegue imprimir o feto em diferentes materiais. Uma tecnologia que nós usamos há um tempo atrás, uma tecnologia a partir de um pó de gesso, né? E vocês veem aqui gêmeozinhos aqui ficando prontos. E tecnologias com definição excelentes, como essa SLS, em que toda a solidificação desse material é a partir de um laser. Ou seja, nós tivemos uma grande curva de aprendizado nesses últimos anos, isso resultou em 3 livros, né? Esse é o nosso último livro aqui, mostrando que em várias áreas do conhecimento, em vários domínios do conhecimento, a tecnologia pode ser a mesma. E a gente pode aprender muito com outras áreas e trazer para a nossa especialidade. Então, você vê que o primeiro passo nosso, há 12 anos atrás, foi a partir da tomografia computadorizada em fetos com mais de 30 semanas e com malformação esquelética. E por que isso? Porque naquela época a gente não dominava ainda a possibilidade de tirar as informações da ultrassonografia e da ressonância magnética. Então, você vê em que as reconstruções por tomografia já eram reconstruções bem interessantes, e logo em seguida o trabalho foi estendendo para a ressonância magnética. Foi quando, em 2008, nós já conseguimos fazer impressão do feto a partir de arquivos, seja de tomografia computadorizada ou
a ressonância magnética. Então, essa foi a primeira impressão 3D de um feto a partir de um arquivo de ressonância magnética. O terceiro passo foi a partir da ultrassonografia. Então, a gente conseguiu evoluir bastante nesse quesito, imprimindo de início a face fetal, né, e depois partes do corpo fetal. A outra coisa interessante é que se eu tenho dois métodos que se complementam, que são a ultrassonografia e a ressonância, eu posso combinar informações da ultrassom, informações da ressonância e somar essas imagens e transformar numa imagem só, né? Ou seja, se eu tenho um arquivo de ressonância em que uma determinada área do feto eu não consigo ver bem, naquele mesmo dia eu posso buscar essa informação na ultrassonografia e fazer depois uma fusão de imagem e gerar uma imagem, um produto final, uma imagem final melhor. Então, vocês veem aqui um exemplo. Eu posso ver a fenda, como vocês estão vendo aqui, uma fenda labial. Eu posso somar esse arquivo a um arquivo de ressonância magnética, mas eu posso ver a fenda dessa forma. Então, hoje, a gente tem várias possibilidades de reconstruções em que eu posso focar naquela área de interesse. Aqui nós estamos estudando um pálaco aberto a partir de um arquivo de ressonância magnética. De um outro lado, a gente pode também buscar arquivos antigos, ou seja, se vocês gravaram volumes em aparelhos mais antigos e agora vocês querem estudar novamente esses arquivos em casos complexos e que não ficaram bem elucidados, nós podemos pegar esses arquivos antigos e gerar estruturas 3D, como vocês estão vendo aqui, um arquivo que foi fornecido pela doutora Gláucia, lá do Paraná. Então, vocês veem aqui imagens de uma holoprosencefalia lobar, imagens a partir de ressonância magnética e a partir também reconstrução 3D da ultrassonografia. Aqui eu estou misturando três tecnologias, ultrassom, ressonância e tomografia computadorizada, num caso de acondrogênese. Vocês veem que as imagens são muito parecidas com o estudo patológico. A mesma coisa aqui, uma síndrome de Apert. Vocês veem que é como se a gente pudesse montar o feto, pegar aquilo que é de bom de cada tecnologia, e aqui vocês têm a reconstrução 3D do arquivo e muito parecido com o estudo pós-natal. Gestações múltiplas, então aqui vocês estão vendo uma gestação gemelar dicoriônica diamniótica, né, de fetos normais, isso pode se estender a trigêmeos, né? Então vocês veem que aí o ultrassom já vai ficando mais difícil, a ressonância vai ganhando um espaço importante. Agora, o 3D convencional que a ressonância dá é esse aqui, tá? Nós conseguimos melhorar muito essa informação aqui, chegando a essa informação. Aqui vocês estão vendo quadrigêmeos, né? A partir de um arquivo de ultrassonografia de 11 semanas, e depois esses mesmos quadrigêmeos a partir do arquivo de ressonância magnética, que eles estavam com 26 para 27 semanas, em que você pode gerar também arquivos virtuais e literalmente navegar entre essas crianças. Então, vocês veem que a imagem reconstruída é muito parecida com o estudo patológico, né? Então, vocês veem aqui um dicéfalos com um anencéfalo aqui, vocês veem que o que nós obtemos no virtual aqui é muito parecido com o estudo patológico. A outra coisa interessante em todos esses estudos é que, na verdade, a discussão cirúrgica pode se iniciar, mesmo que ela não seja no pré-natal, né, uma cirurgia fetal, e se vai ser uma cirurgia no pós-natal, essa discussão e esse planejamento cirúrgico ele pode se iniciar no pré-natal. Né? Então, aqui vocês veem a reconstrução de craniópagos pela ultrassonografia e ressonância magnética. Então, essa discussão já começou a ser feita no pré-natal, né? E depois ela foi passando para o pós-natal, né? Em que eu tinha imagens de ultrassom, imagens de ressonância e somava, então, as imagens de tomografia computadorizada, já com informação da parte vascular também, né? E da parte de eixos. Então, olha só, essas crianças agora
elas estão sendo separadas em 4 etapas, né? Então, vocês veem aqui as informações de feixes nervosos, né? Isso aqui é uma tractografia, vocês veem as informações vasculares, ou seja, em cada etapa cirúrgica, isso é repetido, né? E o planejamento cirúrgico, ele é feito em cada etapa dessa. E a primeira etapa, a primeira discussão sobre essas cirurgias foi feita ainda no pré-natal. Essas imagens, elas são discutidas em imagens impressas em 3D, e aqui vocês têm a tractografia e a parte vascular impressa, mas a gente pode discutir em realidade virtual, em realidade mista, como vocês estão vendo essa discussão aqui no laboratório, né? Então, a equipe cirúrgica ela pode deslocar, ou a gente pode montar uma sala dentro de um determinado hospital e aí fornecer, ter essas possibilidades para a equipe cirúrgica. Nós publicamos um artigo recente falando de toraconfalópagos, né? Mostrando aí uma pequena experiência e mostrando aqui a importância também dessas reconstruções 3D ainda no pré-natal, mostrando os nossos resultados. Do outro lado, a gente pode pegar esses arquivos virtuais e fazer simulações de navegação, né? Ou seja, o que vocês estão vendo aqui? A traqueia de um feto normal, de 27 semanas, e a traqueia de um feto portador de um teratoma cervical. E aí nós podemos navegar virtualmente. É o que vocês estão vendo aqui, né? Uma câmera entrando nas vias aéreas do feto e ali, aqui, vocês têm a visão da câmera mostrando a relação de uma via aérea pérvia, num caso aqui, em vermelho, um linfangioma cervical. Olha esse caso aqui de 37 semanas, vocês veem um feto, então, portador de um teratoma cervical. A gente tem várias vistas com impressão 3D ou com realidade ou com modelos virtuais, né? Mas a gente pode depois fazer essas navegações, como vocês estão vendo aqui, ou em realidade virtual, como eu estou vendo aqui, né? Em que literalmente é como se eu estivesse caminhando dentro do feto, né? Eu passo a ter uma visão em 360 graus. Então, aqui vocês estão vendo a relação do tumor com a via aérea pérvia. Vamos mostrar uns outros exemplos. Quando que a gente poderia pensar que nós poderíamos navegar dentro dos ductos lacrimais de um feto, né? E é isso que nós estamos fazendo aqui, né? Isso é um feto portador de uma draxicistocele, né? Uma imagem, uma reconstrução por ressonância magnética, e nós estamos entrando com a câmera dentro dessa área dilatada. Aqui vocês veem uma obstrução alta de vias aéreas. Olha a imagem do ultrassom, ela é bem interessante. Vocês veem aqui o tórax fetal, o aspecto do tórax em sino, né? A CIT, a inversão da cúpula diafragmática, a repetição dessa imagem aqui na ressonância magnética. Agora, uma coisa interessante, vocês vão ver aqui, é que nesse caso foi feita uma fetoscopia, e na fetoscopia foi feita uma tentativa de desobstrução. Então, vocês estão vendo ali, isso foi a doutora Denise Lapa e o doutor Gregório Acácio, eles fizeram aqui uma tentativa com laser de desobstrução, vocês veem aqui o laser sendo feito, e em seguida nós fizemos, poucos dias depois, nós fizemos o quê? Uma navegação, uma fetoscopia com broncoscopia virtual, com a ressonância, e nós navegamos nesse pertuito feito com laser. Então, nós conseguimos localizar o pertuito e entrar nele, né? Então, vocês veem a complexidade dessas imagens e aonde a gente realmente pode chegar. Eu posso reconstruir em 3D parênquima pulmonar. Aqui, no caso, eu estou reconstruindo um parênquima pulmonar de um feto portador de uma hérnia diafragmática. E aqui nós estamos mostrando um feto já com tratamento intraútero, com intervenção intraútero de um balão, né? Aqui o posicionamento do balão, e vocês vão ver aqui a navegação, mostrando o balão no interior da traqueia. Então, vocês veem aqui o balão em amarelo, né?
e vocês veem nitidamente que a gente consegue repetir o trajeto da fetoscopia e ver ali o balão localizado na sua topografia, onde ele deveria estar. Esse é um caso de válvula de uretra posterior, né? Vocês veem aqui a imagem do ultrassom, a bexiga dilatada, a parede espessada, uma hidronefrose bilateral mostrada na ultrassonografia 3D e a imagem aqui da ressonância feita no mesmo dia. A gente pode juntar essas imagens aqui, então vocês veem a reconstrução 3D de todo o aparelho urinário dilatado, bexiga, ureteres, os pelvicais renais. E aqui nós estamos fazendo o quê? Uma cistoscopia virtual no feto e comparando esses achados com o resultado radiológico depois no pós-natal. Esse é um caso interessante que vocês veem aqui a fetoscopia, né? Então, nós fizemos aqui uma fetoscopia virtual antes de fazer o real, né? Isso é um caso do Dr. Renato Sá, aqui no Rio de Janeiro. Então, vocês veem que as imagens se repetem. Olha aqui a circular, a tripla circular de cordão aqui, muito bem demonstrada aqui na fetoscopia virtual. Então, vocês vão ver aqui, ó, vocês vão ver que tudo se corresponde. Ó. Nós temos aqui uma cirurgia para correção de meningomielocele. Vocês veem aqui a meningomielocele, né? Vocês vão ver também lá a meningomielocele na fetoscopia. A vantagem da fetoscopia virtual para o treinamento é que vocês têm uma visão mais ampla do campo cirúrgico, né? Aqui vocês veem uma genitália alterada, né? Um micropênis, né, demonstrado aqui também nas reconstrução 3D na ultrassonografia. Nós estamos trabalhando muito no coração, né, alguns projetos em cima de coração, então vocês veem aqui, isso é a primeira navegação virtual dentro de um coração de um feto normal, né? A qualidade ainda é aquém das outras navegações que vocês viram, porque nós estamos navegando dentro de uma estrutura que está batendo muito rápido. Né? Então, a própria segmentação dessas estruturas, elas são mais dificultadas. Então, a gente tem que lembrar que esses arquivos, seja pela ultrassonografia ou por ressonância magnética, esses arquivos eles podem ser vistos em realidade virtual, né? Não é tecnologia cara, aqui, na verdade, eu estou usando um óculos barato, que vocês compram até mesmo no camelô, colocam esse arquivo, ele vai para o celular, vocês colocam o celular dentro do óculos e aí vocês têm uma visão em 360 graus. Um outro estudo que promete avançar bastante é a tecnologia háptica, né? Dentro, com esses arquivos virtuais, ou seja, é a sensação tátil na imagem virtual. Nós já fizemos alguns testes, né? Isso aqui que está tocando no feto funciona como a ponta de um dedo, de uma caneta, e, na verdade, vocês estão tendo a sensação tátil, nós já publicamos um primeiro resultado, mas eu acho que é uma tecnologia que vai poder avançar muito em breve. Não só na medicina fetal, mas na parte de esterilidade também, nós temos boas reconstruções virtuais, então aqui vocês estão vendo uma histeroscopia virtual pela ultrassonografia. Esses foram arquivos enviados pelo Dr. Paulo Cossi, depois nós fizemos algumas publicações, né? Vocês vendo ali pólipos no interior, né? Hoje nós já temos essas imagens sendo segmentadas de uma forma bastante rápida. Esse é um estudo argentino que nós estamos auxiliando, né? Eles têm uma grande experiência com histeroscopia virtual a partir de imagens de tomografia computadorizada, é uma experiência única e é um grupo da Argentina. E nós, então, propusemos em dar um segmento a esse estudo deles, fazendo as reconstruções 3D e as navegações virtuais para eles. Isso é um caso normal, mostrando para vocês uma navegação virtual. Um outro projeto que eu acho que promete muito para o futuro, aqui vocês estão vendo na área de ginecologia, nós não conseguimos ainda autorização em comitê de ética para feto, né? Mas é o estudo pós-mortem.
né? Ou seja, naqueles casos em que não tem mesmo uma autorização dos pais para o estudo anatomopatológico, nós incluirmos a microtomografia nessa análise, né? Então, eu acho que é um tipo de tecnologia que pode, sem dúvida nenhuma, ajudar na avaliação do anátomo patológico, inclusive de fetos, e na Inglaterra já tem estudos mostrando isso, né? Então, nós podemos trazer esses arquivos também para impressão 3D, ampliar esse arquivo, e isso funcionaria de uma forma bem interessante para estudos em escola de medicina também. Então, poderia auxiliar o laboratório anatomopatológico e, além disso, usar esse material, essas reconstruções em peças mais aumentadas para estudos em escola de medicina. Existem hoje 2 teses de doutorado em curso que vão ser defendidas na UFRJ esse ano. Uma delas, do Dr. Pedro Castro, que me forneceu esses materiais e eu estou na orientação dessas 2 teses. Então, o que eu acredito para um futuro próximo e que toda nossa discussão multidisciplinar, ela vai ser feita com tecnologias de realidade virtual, né? Então, vocês veem aqui interação de especialistas em cima de imagens fornecidas por tomografia, ressonância, ultrassonografia. Eu acho que a própria percepção da gestante, da cliente com relação a essas imagens, e na nossa área de medicina fetal, isso conta muito, né? Porque você tem aquele maternal-fetal bonding, né? Aquela aproximação da mãe com relação com o feto. Então, a qualidade da imagem influencia muito. Então, novas sensações em realidades virtuais misturadas, seja com ultrassonografia e ressonância, isso, sem dúvida nenhuma, pode nos ajudar, inclusive na nossa própria discussão com o casal sobre uma determinada patologia. Isso já mudou dentro da prática nossa de acompanhamento pré-natal. Isso já foi publicado, então vocês veem esse estudo aqui com pacientes deficientes visuais, né? Nós já publicamos uma série, hoje já temos uma série maior, mostrando o impacto dessa tecnologia, impressão 3D, no acompanhamento pré-natal dessas gestantes deficientes visuais, né? Eu acho que a própria interação com o público leigo, né, com relação ao uso desses materiais em museus. Então, aqui vocês estão vendo peças no Science Museum de Londres, né, peças reconstruídas a partir de arquivos que nós fizemos aqui no Brasil, né, e em diversas outras exposições em que nós fornecemos essas peças. Então, é um caminho, é um horizonte muito bom que nós temos pela frente, e isso, sem dúvida nenhuma, para nós especialistas em medicina fetal e para toda a área da medicina, isso vai nos ajudar muito no nosso diagnóstico, no nosso acompanhamento pré-natal, na nossa avaliação de prognóstico para determinadas patologias e na nossa própria discussão multidisciplinar dentro da nossa área, eu discutir com geneticista, discutir com cirurgião pediátrico e tudo mais. E, mais uma vez, tudo isso é possível, esses estudos, quando a gente associa uma equipe multidisciplinar. Então, a gente não tem como avançar sem associar a arte. Então, tem um pouco de arte nisso, mas uma arte que é fiel à informação que vem da ultrassonografia, ressonância ou até mesmo uma tomografia computadorizada. Então, esse é o nosso objetivo hoje, e a nossa parceria de pesquisa, que é importante agora consumando a partir dessa formação desse laboratório, da construção desse laboratório de biodesign, ela vai abrir um campo muito grande em pesquisas aqui no Brasil, na área de medicina fetal e também na área da medicina em geral. Então, queria agradecer aí a participação de todos, e o nosso objetivo aqui é discutir, e isso é interessante porque a gente vai usar esse ambiente de discussão. Eu vi vários especialistas aqui participando, para a gente
que as ideias de todos são muito bem-vindas, né? E deixar para vocês que esse laboratório está aberto a todos, né? Não só para visitar, como para trazer ideias e para construirmos, sem dúvida nenhuma, novos projetos juntos. Obrigado. Eu queria agradecer o Heron pela maravilhosa apresentação. Eu vou colocar agora o Heron vai moderar, eu só vou aqui só rapidamente falar o Rafael, ele dá boa noite, ele dá parabéns pela palestra, ele gostaria de saber mais sobre a sensação tátil, é só a modificação da imagem do feto, algo com dureza. Ana Luísa parabeniza também, excelente aula, e pergunta se o laboratório de biodesign será o futuro próximo. Tá? Roberto Galuzzo também, então, parabéns, da mesma forma que Fábio de Moraes. Heron, a palavra é sua. Bom, obrigado aí, Leonardo, mais uma vez. Bom, muitos que estão participando aqui já conhecem um pouco desse trabalho, né? Volta e meia, algumas imagens são até repetidas, né? Mas eu acho elas bonitas, eu fico com medo, com pena de cortar e acabo repetindo em congresso e tudo mais, né? Bom, eu acho que o laboratório de biodesign é futuro próximo, né? Ele está em construção, né? Então nós vamos ter, se Deus quiser, um laboratório funcionando esse ano ainda, né? Nem o Covid conseguiu atrapalhar. Então as coisas estão andando, né? O Jorge está aí também me ouvindo, o Jorge está lá em cima também, e as coisas estão andando, né? E o que eu queria passar para vocês é que nada disso foi construído com uma ideia só, né? Então, isso é fruto de uma discussão multidisciplinar do dia a dia, é o que eu vejo na área de medicina fetal, é o que eu sinto de necessidades dentro do meu dia a dia na medicina fetal, e aí eu vou conversando com a equipe que eu tive sorte de ter junto, o Jorge do meu lado e muitos outros, que consegue tornar ideias possíveis, né? E para a gente tornar ideias possíveis, primeiro a gente tem que ter as ideias e tem que discutir com outras áreas do conhecimento para a gente aproveitar isso tudo e transformar num projeto e ter esse projeto desenvolvido, né? Bom, fica aberto então para o Evaldo, para o Fabrício. Evaldo e Fabrício, tenho certeza que tem várias ideias nesse campo aí, eles trabalham muito nessa área, eles conhecem esse projeto, esses projetos nossos, e sempre eu estou conversando com eles. Então, as ideias deles são sempre bem-vindas, eu queria um pouco da opinião deles, e também fica aberto para todos que estão participando, fazer uma pergunta e querer participar, discutir algum tema, podemos discutir sim. Evaldo ou Fabrício? Quem começa? Posso começar? Bom, primeiro, boa noite a todos. Muito obrigado, Leonardo, Heron, e demais pelo convite. Bom, o trabalho do Heron é bastante conhecido, eu acho que todos nós conhecemos há muito tempo, é realmente extremamente impressionante. Tem chamado a atenção mundial. Vocês puderam ver pela quantidade de capas de revistas importantes que o Heron tem conseguido nos últimos anos. E no ano passado, no nosso Congresso Mundial de Ultrassom da ESUOG, na sessão de encerramento, o Heron foi escolhido como a pessoa com as melhores imagens do mundo aí na área de medicina fetal. Mas eu quero chamar a atenção, e depois até é interessante escutar a opinião de vocês, sobre a multidisciplinariedade que o Heron estava enfatizando. Eu tive a oportunidade de conhecer o Jorge em Melbourne, quando ele estava fazendo o pós-doutorado dele, e foi muito boa as conversas, extremamente estimulantes as conversas que a gente teve. Eu também tive a oportunidade de conhecer o laboratório da PUC, né, pequenininho ainda, mas agora vocês vão ampliar tudo isso e ter uma área maior para trabalhar. Mas eu acho que como médicos, às vezes a gente fica muito restrito no nosso mundo, só convivendo com médicos, né? E às vezes a gente não tem essa noção multidisciplinar que o contato com outros profissionais podem ter do que a gente faz, né? Antes da gente começar essa sessão, a gente estava conversando
com o Evaldo e com os demais. O Evaldo com certeza vai mencionar isso, sobre a confecção de materiais cirúrgicos e para procedimentos em medicina fetal que podem ser customizados com esse tipo de tecnologia. Acho que isso é um fator bastante importante. A gente hoje ainda é muito limitado em termos de material para procedimentos fetais. O aspecto do planejamento, ele é fantástico, né? Para tratamento cirúrgico fetoscópico e pós-natal. E o entendimento para as pacientes e mesmo para os profissionais de saúde com esse material em 3D e mesmo com navegação virtual é fantástico, né? Porque mesmo nós da área de medicina fetal, principalmente com navegação, talvez a gente não tenha uma ideia tão precisa quando usa ultrassom isolado, ressonância isolada, tomografia isolada, que a navegação pode nos dar uma ideia muito mais precisa do acometimento daquele feto, dos problemas que eventualmente aquele feto pode ter, a possibilidade de terapia intraútero ou o planejamento do parto com exit e com outros procedimentos imediatos pós-parto. Mas eu queria fazer uma pergunta para você, Heron. A gente viu todo esse trabalho de printing, né, de impressão em material artificial, né? Eu acho que uma área que está crescendo bastante é a impressão biológica, né? Vocês têm alguma experiência, têm algum projeto, estão pensando em fazer alguma coisa em termos de impressão biológica? Bom, isso é muito interessante. A experiência, não. Né? Isso são tecnologias que estão aparecendo agora, né? Você tem diversos grupos pesquisando isso. Eu e o Jorge, e mais o nosso grupo aqui, já entramos em contato com alguns grupos deles, com alguns grupos, né? Já selecionamos parceiros, né? Então, nesse laboratório, nós vamos ter uma parte focada nisso, né? Então, a ideia inicial é dominar a tecnologia, né? Não é uma tecnologia absurdamente cara, né? Então, a gente começar a estudar essa tecnologia para, lá na frente, desenvolver mais as aplicações. Muitas vezes, a gente tem que dominar mais uma tecnologia para depois chegar às aplicações, né? Então, eu acho que isso pode ser um caminho muito interessante na cirurgia fetal, né? Imagina numa correção de meningomielocele você desenvolver membranas que talvez sejam melhores, membranas biológicas que talvez sejam melhores do que as usadas hoje, né? Então, quer dizer, isso provavelmente não vai ser agora a curto prazo, né? Nós vamos ter uma curva de aprendizado e essa curva de aprendizado ela é no mundo inteiro, ninguém domina uma tecnologia dessa, é tudo muito novo, né? Mas, sem dúvida nenhuma, é uma tecnologia que vai começar junto com o laboratório. Então, no dia que inaugurar o laboratório, já vai ter uma parte dedicada à bioimpressão. Então, deixa eu fazer aqui uma pergunta de clínico. Os laboratórios de reprodução assistida, eles podem ajudar nisso? Você pode pensar em você, na produção dos vou chamar de biomaterial, em vez de celular, dentro dessa tecnologia toda que foi desenvolvida para reprodução assistida? Eu pensei nisso até as empresas que armazenam célula-tronco, né? Entendeu? Eu pensei muito nessas empresas, né? Em trazê-las como até parceiro, entendeu? A ideia inicial é ver, porque eles fazem pesquisas, né, com célula-tronco, né? Então, a gente primeiro dá o passo na tecnologia, né? Escolher qual é a tecnologia que nós vamos adquirir e prosseguir nela, né? E aí atrair parceiros, né? Eu ficaria, a princípio, eu fiquei mais entusiasmado com a possibilidade de a gente atrair empresas envolvidas com estudos em célula-tronco, né, como parceiros, né, nessas pesquisas. Mas, bom, a conversar com laboratórios também de procriação humana, mas eu acho que nesse sentido, talvez não de início. Eu ficaria mais com pessoas do grupo de célula-tronco.
Bom, pessoal, boa noite. Primeiro, mais uma vez, obrigado. Leonardo, Fabrício, Heron, sempre um prazer enorme estar assistindo suas aulas, vendo esse material que encanta cada vez que a gente assiste, né? Ano passado a gente estava lá em Berlim, na torcida organizada do Heron, estava eu, o Andrezinho que está aí, André Maio, estava o Rafael. Então a bagunça da Brasileirada foi boa e o prêmio de grande merecimento. E sempre que a gente vê suas imagens, passa como se fosse um brainstorm de tudo que a gente viveu em relação ao diagnóstico de imagem, né? Rapidamente eu conheci Heron no congresso que talvez deu o grande start da medicina fetal. Alguns são mais novos que a gente, né, Heron e Fabrício, que foi os eventos do ISEL lá em São Paulo, né? Que era o grande evento que se tinha de medicina fetal na época, era o fetos, né? Eu conheci Heron através de um caso de um aneurisma de veia de Galeno, que a gente fez uma primeira ressonância aqui em Brasília, que foi uma luta enorme da gente ter aquela imagem. E naquela época, na década de 90, a gente via a dificuldade e a sensação boa de utilizar uma nova forma de imagem para albergar no diagnóstico pré-natal, né? E daí você vem, ao longo dos anos, né, esse aspecto de equipe multidisciplinar, a junção com profissionais de design, com uma pessoa que tem a percepção da vivência da medicina fetal, dá esse salto enorme de qualidade. Um salto enorme de qualidade que diz respeito à possibilidade de diagnóstico, a possibilidade da extensão daquele diagnóstico, o que gera prognóstico para o feto, né? A sensação da gente ter um planejamento prévio a uma intervenção, seja uma cirurgia fetal, navegar dentro de uma patologia. Então, são coisas que ampliam muito o nosso leque, né? E aqui no Brasil, a gente tem uma medicina fetal que a gente pode falar que é de excelência. A gente tem aqui nesse grupo que está nessa sessão profissionais do mais alto gabarito, né? Que tem a nítida noção exatamente do que representa a imagem para nós que trabalhamos com isso. Então, eu acho, Heron, que o que você, junto com a PUC, está propiciando vai ser um evento, uma coisa enorme para o avanço em relação a essa questão de imagem e de outras perspectivas, né? Então, a gente estava conversando ainda há pouco, antes de iniciar a sessão, em relação, talvez, hoje, à grande menina dos olhos, porque é um grande desafio, que é a cirurgia fetal, né? Ou seja, tem vários grupos no país fazendo muito bem a cirurgia fetal, que estão enveredando, e a gente tem percebido que a sensação que a gente tem, né, o feeling que a gente tem é que daqui um pouco vai ser não possível fazer uma cirurgia fetal se não tiver uma reconstrução, se não tiver algo mais palpável, que uma segurança maior para entrar dentro do útero. Então, isso vem da imagem, né? Você imagina fazer... Eu teve um caso semana passada aqui em Brasília, uma transfusão fetal, que a gente já tem mais ou menos o GPS das tromboses na placenta. Você vai entrar com o seu fetoscópio guiado já de uma forma. O pessoal de Barcelona está começando a desenvolver isso. E outra coisa também muito difícil, que muitas vezes gera limitações, é o instrumental da cirurgia fetal, né? A gente trabalha com espaços muito curtos, com instrumentos que às vezes não são adequados. Então, essa perspectiva de formatar material baseado em experiências é fantástico. Você imagina a gente conseguir visualizar numa obstrução urinária baixa, né, um ângulo da uretra, e eu ver um cistoscópio que me permita entrar naquele ângulo curvo da uretra, que é o pessoal do vídeo está começando a trabalhar. Então, assim, isso encanta, e a gente vê, assim, que esse desafio, ele vai ficando cada vez mais próximo pela qualidade, né, dos trabalhos que vocês têm feito, né? Então, eu acho que uma coisa importante, Heron, dentro desse grupo seleto que está nessa sessão, é exatamente albergar, abrir esse leque, né? E para que a gente possa ver essas ideias e juntar todo esse material. E eu acho que talvez uma coisa interessante que eu queria perguntar a você é exatamente isso. Ou seja, como é que, por exemplo, um cara lá em Florianópolis, meu amigo aí Roberto Noia, lá no sul, lá em Igrejinha, me mexe Rafael Pitas lá. Se eu tenho um caso, como é que eu mando para você? André Mário lá em São Paulo, como é que eu mando para você? Como é que a gente pode trabalhar junto? Que arquivo a gente pode trabalhar? Como é que a gente pode trabalhar em conjunto? Porque eu acho que isso vai ser a grande revolução de tudo isso que você está gerando. Ou seja, material a gente tem muito, a gente precisa só juntar os grupos, né? E a partir daí, ninguém no mundo está fazendo o que você está fazendo, Heron. Ou seja, a gente tem visto reconstruções pelo mundo afora, né? Mas essa qualidade que a gente tem visto aqui no Brasil realmente impressiona. Então, vocês estão de parabéns. E eu acho que é a hora da medicina fetal juntar, né, em torno de vocês e assim, ó, caso, sapeca lá para dentro que vai sair resultado. Parabéns, tá? Parabéns, excelente. Não, mas eu acho que seria interessante abrir esse laboratório para todo mundo aí, né?
Obrigado, Evaldo. Você tocou dois pontos interessantes. Mas antes de eu falar desses dois pontos, qualquer um pode mandar arquivos, né? Na verdade, você tem que salvar uma imagem volumétrica, né? Então, por exemplo, nós fizemos há pouco tempo atrás, um grupo pessoal, o Cláudio, lá em Curitiba, uma navegação, uma broncoscopia virtual num caso de teratoma cervical, que ficou muito bom, entendeu? Uma ressonância muito bem feita lá, entendeu? Às vezes a gente liga, acerta um pouco o protocolo com quem está mandando e fica perfeito, entendeu? Então, isso tudo é internet, né? Você pode salvar um volume, mandar e depois a gente manda de volta as imagens virtuais ou até mesmo a imagem impressa em 3D, se for o caso, né? A outra coisa interessante é que eu acho que isso tudo vai servir, dentro do contexto da medicina fetal, em simulações cirúrgicas, né? Simulações mais complexas, né? Então, há pouco tinha uma pergunta aí que eu acabei não respondendo com relação ao RAPTIC, né? Imagina você interagindo com realidade virtual, né? E ainda com uma luva com sensores em que você toca na imagem e sente a imagem, né? Isso é uma coisa impressionante, né? Aí você não está nem usando uma impressora 3D, né? Mas você está tendo a sensação tátil, né? Então, eu acho que isso é um campo que vai desenvolver muito. Então, eu acho, por exemplo, que a cirurgia fetal, lá na frente, ela vai melhorar os seus resultados e provavelmente vai melhorar os seus resultados com o avanço da imagem e o treinamento em cima dessas imagens. O treinamento cirúrgico com um ambiente cirúrgico virtual que você possa treinar antes de fazer a parte invasiva. Isso é uma coisa. O outro lado desses laboratórios de biodesign é que você também não vai trabalhar só a imagem. Então, você pode trabalhar com instrumental, né? Então, isso foi uma coisa interessante que aconteceu agora nessa época de Covid, porque nós recebemos, por exemplo, de um grupo, um arquivo aberto de um laringoscópio, né? E então o que nós fizemos? Nós pegamos esse arquivo e imprimimos o laringoscópio. Ao olhar esse arquivo, eu vi coisas desse laringoscópio, olha que eu não entendo muito, mas que nitidamente que poderiam ser melhoradas. Chamei anestesistas, sentamos, eles testaram, olharam, eu falei, eu queria que vocês modificasse, o que vocês gostariam que eu modificasse nesse modelo que vocês estão segurando? Aí eu quero melhorar isso, e aí o design, com o computador, com um arquivo virtual, já foi fazendo as modificações. E aí nós imprimimos um novo laringoscópio, a partir de um modelo original já feito, entendeu? Com as alterações sugeridas pelos os anestesistas, né? Então, nós demos para eles uma peça mais adequada para eles. E eles gostaram mais do que o arquivo original. Então, imagina vocês, numa cirurgia fetal, que existe uma determinada pinça que eu quero modificar essa pinça para ser melhor desse jeito. Talvez para você pode ser melhor de um jeito, para o Fabrício pode ser melhor de outro jeito. Eu posso customizar a peça a partir de um modelo original. Essa peça ela é digitalizada, né? E depois ela é modificada pelo design. E aí você passa pelo instrumentário focado para você. Então, tudo isso é possível. E nesse tipo de laboratório, sem dúvida nenhuma, é uma realidade que isso eu posso te dizer que não é uma realidade nem de médio prazo, é curto prazo. Porque isso já é feito, né? Pois é, isso impressiona muito, né? Você imagina assim, eu que sou lá dos Estados Unidos da Paraíba, com a luva tocar no feto, a gente sai correndo, né? Assusta, né? A velocidade que está acontecendo, né? Por outro lado, também são coisas que abrem um leque enorme de melhora em relação à nossa assistência, né? Porque se a gente raciocinar hoje que talvez seja o grande legado da medicina fetal, que a saúde começa no útero, né? A gente está começando a desenvolver um instrumental enorme para que a gente possa melhorar cada vez mais essa assistência, né? Então, assim, é um leque, uma coisa muito importante, né? Ou seja, essa perspectiva de fundir imagens, ultrassom, ressonância, tomografia, isso é uma coisa fantástica. Ou seja, quanto mais informações você tiver,
consequentemente, você vai melhorar muito o diagnóstico. Então, isso é É uma excelente. tecnologia que avança muito rápido. O grande desafio nosso no início era a segmentação das imagens, né? Você vê que na ultrassonografia a segmentação ela era muito lenta, né? E hoje você já tem um aparelho, você compra um E10 aí, você já tem um aparelho exportando a imagem pronta, né? Quanto trabalho tem ali de segmentação de imagem que hoje você eletronicamente já tem, entendeu? Então, quer dizer, são passos que eu acho que são dados cada vez a passos mais largos, né? Então, esse grande limite que nós tínhamos, às vezes demorar 10, 11 horas para segmentar uma imagem de um único caso, né? Hoje, dependendo do caso, você faz em segundos, minutos, entendeu? Então, isso avançou bastante, né? E a gente tem que contar também que eu tenho um ultrassom que avança a cada ano e tem a ressonância que avança a cada ano também. Sim. Né? Então, isso tudo converge para um resultado final bem melhor. Né? Perfeito. Impressionante. Parabéns. Vamos ver se a PUC faz um laboratório aqui em Brasília também, né, Heron? Hein? É. Levam para aí também um posto avançado, né? Pensa nisso, Leonardo. Tá bom. Pensar bem. Olha aqui, a gente tem duas perguntas aqui, tá? Então, uma é, Heron, desculpe, som penetra, em sua excelente palestra, marido da doutora Silvia Vieira. Meu nome é Augusto Gadelha, sou diretor do Laboratório Nacional de Computação Científica, o LNCC, uma instituição de pesquisa vinculada ao MCTI. Não sou médico, nem temos médicos no LNCC. No entanto, temos pesquisas em modelagem computacional da hemodinâmica do corpo humano, específico do paciente, assim como geralmente de modelos matemáticos computacionais do corpo humano. Creio que sua palestra teria grande interesse para o pessoal de modelagem computacional. Poderíamos considerar a possibilidade de você dar um colóquio, considerando os aspectos computacionais de modelagem de imagens? Se você achar que pode falar em algo nesse sentido e aceitar meu convite, por favor, entre em contato comigo em gadelha@incc.br. Vou solicitar para o Heron deixar o e-mail dele para contato. Isso. Tá? E a segunda, só para terminar aqui, Heron, desculpa, Luiz Fernando Miranda, excelente palestra. Seria possível uma fetoscopia virtual da placenta para saber a vascularização da placenta no STT do monocorial, Luiz, da Argentina. Esse é um grande desafio. Nós fizemos alguns casos, até tem um caso publicado. E a ideia inicial desse caso era a gente fazer uma simulação, localizando Equador e tudo mais, virtual, em que a gente fizesse uma fetoscopia virtual antes de fazer o real. Né? E a gente bate aí numa grande limitação, que como são arquivos que vêm basicamente de ressonância magnética, eu não consegui uma sequência, e a gente testou bastante, que mostrasse as anastomoses mais profundas, entendeu? Então, eu acho que é possível, a partir do momento que eu melhorar as sequências vasculares da ressonância magnética. São sequências mais lentas, são muito suscetíveis a artefatos, né? Por conta do movimento dos fetos, né? Nós conseguimos alguma coisa, eu posso te mandar um artigo depois que nós fizemos, né? Mas eu acho que está aquém daquilo que eu imagino, eu acho que pode melhorar, sim. Né? Mas nós estamos olhando isso, sim, essa possibilidade. Com relação à palestra, maior prazer. Bom, eu sou médico, não, falar para engenheiro, acho que eu posso apanhar bastante, mas com certeza o Jorge, a equipe é grande, né? Que vai ter gente para me ajudar e vai ser o maior prazer a gente poder contribuir, sim. Né? Depois eu passo meu e-mail, Bom, meu e-mail é meu nome, heron.verne@gmail.com. Eu não sei se eu coloquei na apresentação no final, mas eu passo esse e-mail depois, eu respondo aqui no bate-papo e passo o e-mail.
Eventualmente, se vocês quiserem abrir para os participantes fazer uma pergunta direto, fiquem à vontade, tá? Aham, tá. Vou aproveitar e fazer uma pergunta rápida para você. Certo. Vocês devem ter acompanhado, no exterior estão surgindo alguns departamentos de Precision Medicine. Quando eu voltei para o Brasil em julho de 2018, em janeiro de 2018, a minha ex-universidade, a Monash, inaugurou o departamento de Precision Medicine, que os oncologistas estão anos-luz à nossa frente, né, com Precision Medicine, mas a gente faz. O problema agora vai ser a gente juntar tudo, né? Por exemplo, o que a gente faz de proteína placentária no primeiro trimestre. Se eu coloco uma agulha para fazer uma biópsia de viloaminoscentese, eu quero, no mínimo, fazer um microarray nesse momento. Né? Se o feto tem uma malformação, eu quero fazer ultrassom de alto nível e ressonância, e agora uma reconstrução e, dependendo, uma navegação. Né? E, eventualmente, uma cirurgia planejada com todo esse monte de informação. Né? Quem vai pagar essa conta? Por incrível que pareça, Fabrício, eu sempre pensei nisso, quem vai pagar essa conta? Mas você sabe que quando a gente fala de medicina de precisão, entendeu? Talvez o seu resultado final saia mais barato a somando tecnologia. Sim. Eu acho que o grande desafio da medicina não é a medicina de precisão, é você dar a atenção e disponibilizar o dinheiro naqueles casos que realmente merecem e economizar naqueles que não vale a pena. Não que não vale a pena o feto no desenvolvimento, não. Eu acho que a gente gasta dinheiro desnecessário, faz de ultrassom desnecessário e não faz diagnóstico, entendeu? Então, quantos casos você pega de malformação no terceiro trimestre da gestação, né? E que você vai olhar o histórico da paciente, ela já fez 8 ultrassons e ninguém identificou. Algo que poderia ser identificado lá na frente. Isso é custo, entendeu? Então, isso tem que ser economizado. Agora, eu acho que esse tipo de tecnologia, à medida que a gente avança, ela vai ficando cada vez mais barata, né? E se eu falo em precisão, precisão para mim é quase que um sinônimo de economia. A gente gera economia lá na frente, entendeu? Num determinado momento, não. Você tem a pesquisa envolvida e tudo mais. Mas lá na frente, sem dúvida nenhuma, eu acho que a gente gera economia. Então, uma das vantagens, por exemplo, da impressão 3D, e isso é na indústria, não estou falando da nossa área aqui, é gerar economia. Né? Isso gera, sem dúvida nenhuma, economia. Eu não sei para te dizer se eu vou precisar de fazer impressão 3D em casos complexos. Não todos, eu acho que não. Alguns casos muito bons, eu posso fazer impressão 3D no sentido de eternizar a discussão daquele caso para uma escola, para residentes e tudo mais. Mas muitas dessas discussões elas vão ser feitas no ambiente virtual. E esse ambiente virtual ele vai gerar bem menos custo do que o uso de material impresso. Né? Agora, o que talvez eu vá ganhar na precisão cirúrgica, isso sem dúvida nenhuma vai gerar economia. Eu não tenho dúvida, entendeu? Não é só na medicina fetal, como na área médica no geral. Né? Entendeu? Então, você vê, nós vamos começar agora no laboratório com um grupo de transplante de fígado que vai estar participando com a gente em pesquisa também. Nós vamos estar com um aluno de doutorado dentro do laboratório trabalhando em transplante de fígado, entendeu? Porque são cirurgias caras e tudo mais e que merecem ser melhor pesquisadas, porque o que você gerar de resultado lá no final, você vai gerar economia, sem dúvida nenhuma. Né? Precisão, resultado mais positivo e economia. Né? Como se diz na minha terra, um passo atrás bem seguro para uma caminhada tranquila. Tranquilo, exatamente. E mais barato, uma caminhada mais barata. Não há dúvida, entendeu? Não há dúvida. O que a gente tem que aprender é pesquisar. Pesquisar existe no Brasil muito em universidades, não falo em todas, é claro,
Mas muitos lugares, nós não pesquisamos porque nós não temos dinheiro. Não, o dinheiro tem. O dinheiro, a pesquisa não precisa de começar uma pesquisa complexa. Você vai começando e vai adaptando em função do seu orçamento. Mas o que a gente tem que aprender a economizar, eu acho, é nos exames desnecessários, né? Eu acho a nossa medicina ainda praticada aqui, você pode comparar lá com da Austrália, né? E eu já tive a oportunidade de ver fora, é que nós fazemos exame demais. Nós gastamos de exame muito com exame, né? E que não precisa, né? Eu concordo plenamente com você. Uma pergunta bem provocativa, mas concordo em gênero, número e grau. E eu acho que essas tecnologias, elas são escaláveis, porque, como o Heron mostrou muito bem, com o arquivo STL, você pode fazer uma impressão 3D, você pode fazer uma navegação, você pode fazer realidade virtual, você pode fazer realidade aumentada, e você, daqui a pouco, e daqui a pouco mesmo, você vai poder estar transmitindo essas imagens em escala. Então, eu acho que ela tem o potencial de ser escalável e cair o preço. Não só pelos materiais e o preço das impressoras, mas porque você com um arquivo, você consegue ter diferentes outputs. Então, eu acho que ela tem a possibilidade de ser escalável. Eu não vejo isso como sendo caro. Eu acho que o Heron colocou muito bem. O que é caro são essa necessidade de se gerar essa quantidade absurda de exames de imagem, né? Que a gente vê na nossa prática, seja pública, privada, realmente é um número assombroso. Você vê, por exemplo, na própria ressonância magnética, né? Por mais que a gente fale da ressonância magnética, do valor da ressonância magnética, e aí eu te falo, mais de 80% dos médicos, eu estou falando na área de obstetrícia, né? Eles não conseguiram ainda absorver que a ressonância ela não é uma sequência a ser usada de um caso patológico. Ela é uma sequência a ser usada quando eu não consigo esclarecer no ultrassom. Isso faz uma diferença enorme. O algo a mais, né? Exato. E aí a gente gasta muito dinheiro. Porque vamos pensar o seguinte, se eu tenho uma hérnia diafragmática em que eu consigo ver muito bem no ultrassom, eu não preciso da ressonância. Então, é caso a caso. Se eu tenho uma meningomielocele, um Chiari, se eu já fiz o meu diagnóstico, talvez eu não precise, naquele determinado caso, de uma ressonância. Agora, se eu tenho uma alteração no polo cefálico, em que eu possa ali no ultrassom estar suspeitando de uma alteração de migração neuronal, mas que eu não fecho. Hoje mesmo eu estava vendo um caso que é uma hipoplasia de um dos hemisférios cerebelares, de um feto, que eu estou acompanhando, né? No ultrassom, eu só vi isso. Na ressonância, eu vi alteração de migração neuronal. Entendeu? Então, eu busquei alguma coisa a mais e que vai mudando os prognósticos. Entendeu? Né? Então, não são todos os casos. Eu vejo uma onfalocele, eu tenho que fazer uma ressonância? Não, não é assim. Senão fica caro. Eu vejo uma onfalocele, eu tenho que fazer uma impressão 3D? Não justifica. Né? Mas se eu vou entro naquela medicina realmente de precisão, em que eu vou focar, não, esse caso eu preciso, porque isso vai me ajudar, aí sim, aí vale a pena. Né? Então, eu acho que isso vem muito para a escola de medicina. A gente tem que falar isso muito na escola de medicina, né? Porque senão as pessoas ficam com a ideia seguinte: quanto mais tecnologia eu incorporo, mais a medicina fica cara. Não, não é assim. Quanto mais tecnologia eu incorporo, a medicina fica mais barata, porque essa tecnologia ela é usada naqueles casos em que eu gastava muito dinheiro, eu vou gastar menos, né? Mas não necessariamente nos outros casos. Então, parece muito simples, mas as pessoas, a maioria, não passa isso, não se discute isso nas escolas, né? E isso seria importante.
Né? Prezados, são 8h15, né? Então, queria saber se teria alguma pergunta mais. O chat está aberto. Eventualmente, se vocês quiserem fazer uma pergunta direta para o pessoal que está online, ou se o pessoal online gostaria de fazer alguma pergunta direta a um dos três. Eu vou responder. Depois o Augusto Gadelha, eu tenho que passar para ele o e-mail, né? Eu não sei se ele pegou, mas depois eu respondo aqui. Quer digitar aqui? Quer digitar? Deixa eu ver aqui. Eu estou tentando digitar. Já pegou, ele já pegou. Silvia. Então tá ótimo. Tá certo. Tá bom. Então, temos aqui Giovanni, pergunta sobre realidade aumentada, tem tido muita utilidade, parabéns pela aula. Giovanni Vidiano, de Goiânia. Rafael, eu gostaria de fazer um comentário. Fica à vontade, Rafael. Heron quer responder sobre realidade aumentada? A realidade aumentada, bom, a realidade aumentada na área de medicina fetal, a gente está testando muito ainda. Eu acho que o futuro, sim, entendeu? Sim, dentro desses contextos de simulações cirúrgicas, né? Mas a gente vai experimentar ainda essa realidade aumentada com paciente e tudo mais, né? E até mesmo com as discussões multidisciplinar, isso seria interessante, né? Criar um ambiente virtual para discussão multidisciplinar, aquela imagem que eu coloquei no final da aula, que eu tirei da internet com médicos discutindo, eu acho que isso é o futuro e a gente vai começar a fazer teste com isso, né? Essa tese que nós vamos começar a orientar agora do pessoal de transplante de fígado é muito focado nisso, né? Muito realidade virtual para simulações cirúrgicas. É claro que essa curva de aprendizado que nós vamos ter dentro de uma orientação de uma tese como essa, nós vamos depois para a área de medicina fetal puxar esse aprendizado para a área de medicina fetal também. Rafael, você quer fazer seu comentário? Oi. Boa noite, tudo bem? Rafael, tudo bem? Vou mandar um abraço para vocês. Bom ver vocês. Saudade que a gente não pode se encontrar, que nos encontramos. Agora a gente só encontra virtualmente, né? Não tem mais congresso, né? Dá pena, né? É verdade. Bom ver vocês, Fabrício, Evaldo, um abraço a todo mundo aí. Heron, parabéns pelas imagens. A gente já viu algumas delas, mas são sempre fantásticas e realmente cada vez que eu vejo me impressiona. Parabéns. E, capaz, eu gostaria de te pedir mais referências sobre aquela tecnologia tátil, aquela não tinha visto ainda. Não é realmente uma novidade para mim. Aquela é muito inicial. Nós agora, o Jorge hoje até me avisou que nós vamos ter um aluno de mestrado. Esse aluno já estava com a gente, ele está dominando bem essa tecnologia, né? Nós publicamos no European Journal um resultado com ultrassom e ressonância, né? Essa tecnologia ela já existe, né, na verdade, então nós estamos trazendo ela para a medicina fetal e, claro, vamos aperfeiçoá-la na medicina fetal, mas imagina que você tivesse uma luva com sensores e você programa a imagem reconstruída em 3D numa malha em que esses sensores vão identificar essa malha, você vai tocar na imagem e você passa a ter a sensação tátil numa imagem virtual. Agora, imagina isso num futuro, a paciente tocando no seu bebê, fazendo um exame, a paciente tocando no bebê, é uma coisa incrível, né? Mas isso é uma tecnologia que é possível, né? Então, o que nós temos aqui é aquela caneta. Então, na verdade, na hora que você vai segurando a caneta, na hora que você chega na imagem, você tem a sensação do toque, né? Ela deforma a imagem, você tem a resistência, igual o dedo está encostando, mas existem algumas tecnologias de fabricantes, muitos americanos e europeus e asiáticos com a luva já, com sensores. À medida que nós formos desenvolvendo essa tese, a gente vai aí escolher uma tecnologia e trazer e começar a testar, né? Mas hoje o que nós temos é a caneta, funciona muito bem.
fizemos uns testes com arquivo de ultrassom 3D e ressonância, e me parece uma tecnologia bem promissora, principalmente se ela for aliada a uma realidade virtual, né? Porque aí imagina você entra num ambiente virtual e, além disso, você tem a sensação, o toque. Você adiciona o toque, né? Algo impressionante, né? Mas eu te mando o artigo. Me manda depois um e-mail que eu te respondo. Aí você me lembra, eu te mando esse artigo. Nós publicamos uns 2 anos, mais ou menos. Não avançamos depois, não. Publicamos, a ideia era mostrar que isso era possível na medicina fetal, né? O projeto ficou todo desenhado e agora com a tese em desenvolvimento, né? Com um aluno em desenvolvimento, eu acho que a gente pode caminhar mais, né? E isso vai ser desenvolvido agora com o laboratório também. A gente testa tecnologias e já vê que é possível, a gente já publica, né? Então, e aí depois fica aquilo pronto para ser evoluído, né? Então, essa está aí no ponto para ser evoluída agora. Joia, obrigado. Bom, eu acho que a gente pode encerrar. Eu queria agradecer ao Heron, ao Fabrício, ao Evaldo, pessoal que está assistindo a gente. Foi muito bom. Eu já conheci o trabalho do Heron e, como falou o Rafael, sempre é muito bom ver novamente, sempre é impactante, um trabalho realmente impactante. Tá? Agradeço a vocês. Muito obrigado e boa noite a todos. Obrigado. Boa noite. Obrigado a todos, Evaldo, Fabrício, a todos aí. Tá? E o laboratório está aberto aqui para vocês, né? Venham nos visitar. Abraço a todos. Abraço. Cuidem-se. Cuidem-se.